Raymond Aron, um importante filósofo e cientista político francês do século XX, em sua obra O Ópio dos Intelectuais, que obviamente é pouquíssimo conhecida no Brasil, dado o caráter do seu conteúdo, procurou desmistificar algumas lendas criadas pela esquerda de sua época e que, curiosamente, essas lendas persistem até os dias de hoje. Uma dessas lendas que ele tratou na sua obra, O Ópio dos Intelectuais, é a respeito da infalibilidade do partido. De qual partido, ou de que partido Raymond Aron estava falando? Ele estava pensando no partido russo bolchevique, que fez a Revolução Russa de 1917, fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a controlou até o seu derradeiro colapso no começo da década de 90. E por que boa parte da população na União Soviética, por que todos os membros do Partido Bolchevique, por que toda a inteligência europeia e, sobretudo, a inteligência na França, que é o contexto em que o Aron está inserido, acreditava que o Partido Bolchevique era infalível? Por que existiu essa lenda? Bom, porque o Partido Bolchevique pretensamente representava a classe proletária, que, de acordo com Karl Marx, carregava em seu seio a libertação da humanidade, a emancipação da raça humana rumo a uma sociedade comunista. Portanto, se o partido carrega a bandeira da verdade histórica, ele não pode errar, ele não pode cometer equívocos. E isto gera dois problemas capitais, de acordo com a visão de Aron. O primeiro é que, uma vez no poder, o partido, que não pode falhar, também não pode admitir nenhum tipo de discordância, ou seja, os adversários políticos precisam ser eliminados. Não é coincidência que quem mais matou comunistas na história foram os próprios comunistas, porque nenhuma dissidência pode ser tolerada dentro do partido, e isto explica os históricos expurgos cometidos por Joseph Stalin, que exilou da União Soviética Trotsky e tantos outros que não concordavam com o modelo de controle da União Soviética e que posteriormente foram mortos. Um segundo problema é que a objetividade dos fatos é destruída. Os fatos não podem ser analisados em si mesmos. Eles precisam ser analisados à luz da ideologia que o partido defende. E o Raymond Aron procurará dar alguns exemplos de como a objetividade dos fatos foi destruída na União Soviética. Por exemplo, com respeito à guerra. A guerra, para o Partido Bolchevique, não era um mal em si. Ela é errada se cometida pelos Estados Unidos, por exemplo. Mas ela é certa se é usada pelo partido, se é feita pela União Soviética, se leva à vitória do partido. O nacionalismo, ele não é um mal em si. Ele é errado se usado por outros países, mas se usado pela União Soviética, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aonde, para inflamar as multidões e os exércitos contra a Alemanha nacional socialista de Hitler, evocavam-se figuras de heróis, generais, soldados de guerra da Rússia czarista, que foi trucidada pelo próprio partido bolchevique. O imperialismo não é um mal em si. Ele é um mal se for um imperialismo czarista ou se for um imperialismo yankee dos Estados Unidos, mas se for um imperialismo soviético, se a União Soviética passar a conquistar novos territórios, isto é um bem porque ajuda a causa. Ou seja, não há objetividade nos fatos. E uma vez que você se encontra em um regime absolutamente totalitário, onde o Estado detém o monopólio da publicidade,
a deturpação dos fatos e a destruição da objetividade transforma-se em uma verdade. Isto era o modus operandi básico do governo soviético. Muito bem. O que isto tem a ver com o atual cenário político do nosso país? Nós passamos recentemente por um turbulento processo de impeachment e desde as eleições de 2014 o país vive dividido. E mesmo após todos os escândalos de corrupção, mesmo após todo o fracasso administrativo do Partido dos Trabalhadores, mesmo com praticamente todos os fundadores e líderes do Partido dos Trabalhadores presos ou réus ou impeachmentados, ainda existe uma militância devota, sim, devota, porque de acordo com as próprias palavras de Raymond Aron, o marxismo não passa de uma religião secular que tirou Deus e colocou a história no lugar como objeto de culto. Não admite esta militância, não admite falhas. Ela não admite que o Partido dos Trabalhadores errou durante sua história. Ou, se ela admite os escândalos de corrupção, se ela admite os desvios cometidos na Petrobras, por exemplo, se ela admite que boa parte desse dinheiro desviado foi encaminhado para ditaduras de outros países, como a ditadura cubana, a ditadura venezuelana, a ditadura na Nicarágua, ela destrói a objetividade dos fatos e diz que isto é bom, porque isto ajuda a causa do partido, e o partido representa a libertação e a emancipação da classe trabalhadora, porque não podemos esquecer que o Partido dos Trabalhadores, criado nos anos 80, foi criado com este discurso de que atuaria em prol das classes mais pobres, em prol das classes trabalhadoras, que moralizaria a política, que acabaria com a corrupção, e chegou ao poder com este discurso, com o discurso de que o Brasil teria o primeiro presidente operário da história deste país, ou com o discurso de que o Brasil teria a primeira presidente mulher da história deste país. E, quando esteve no poder, o partido eliminou dissidentes políticos, como foi o caso da queima de arquivo, com o prefeito Celso Daniel, certo? Como a própria destruição objetiva dos fatos, deturpando o sentido de algumas palavras, como a palavra democracia, como a palavra corrupção. E nós podemos perceber claramente que se trata de algo intrínseco ao agir, ao modus operandi dos partidos de esquerda, tanto na Rússia, como em Cuba, como no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. E nós não podemos nos enganar. O PT morreu como partido, não tem mais poder político algum e deixou com isso um vácuo de poder no nosso país. E nós vemos alguns partidos emergentes compostos por dissidentes do Partido dos Trabalhadores brigando para preencher este vácuo de poder e utilizando um discurso muito semelhante. Quem tem acompanhado as propagandas políticas das campanhas para as prefeituras dos municípios e para as câmaras dos vereadores, tem visto que o discurso é muito semelhante, com alguns retoques aqui e ali, ao discurso que o Partido dos Trabalhadores usava em sua origem. A questão da moralização da política, do fim da corrupção, de atuar em favor das classes menos favorecidas, e adicionando algumas coisas como defender a causa dos homossexuais, defender a causa feminista, defender a causa dos negros, que não passam nada mais do que trampolins para alcançar o poder. Então percebemos que
mesmo fracasso após fracasso político, a esquerda procura requentar alguns conceitos, e o mais assustador de tudo é que ela consegue chegar ao poder utilizando conceitos requentados. Por isso é importante que nós tenhamos realmente um senso crítico e tenhamos contato com alguns autores e procuremos garimpar alguns autores que fogem do status quo, do establishment intelectual que vem predominando há muito tempo, desde antes a época do próprio Raymond Aron, até os dias de hoje. Então, o que nós concluímos desta nossa análise? Que a esquerda é intrinsecamente imoral. Não há moralidade em um partido de esquerda e não há moralidade em uma política de esquerda. Tudo que importa é o sucesso do partido. Tudo que importa é o êxito dos camaradas. Nada é errado se for feito para o partido, pelo partido, com o partido. Até a próxima.